Rita Mundim está conosco já, uma boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao nosso Money News, terceira edição, Rita. E aí, Estevão, boa tarde. Eita, os Estados Unidos, eu vou te falar, né? O tamanho da economia americana. Qualquer coisa que aconteça por lá traz um reflexo tremendo nos mercados globais. E, é claro, nos emergentes como nós, o Brasil, que além de emergente, é uma grande economia emergente, a maior da América Latina. E a decisão de hoje, né, nos Estados Unidos, o Tesouro americano anunciou que vai dobrar a recompra de títulos de 10 a 20, de 20 a 30 anos, trouxe um reboliço no mercado. Por que isso? O que isso significa? Se o Tesouro americano, vai comprar títulos, ele vai recomprar títulos, ele vai colocar esse caminhão de dinheiro no mercado. E se ele vai colocar se ele me perdoe aqui, o celular estava ligado, faz parte. Se ele vai colocar esse caminhão de dinheiro no mercado, o que vai acontecer com a economia americana e com a economia global? Vai sobrar dinheiro para o mundo, vai sobrar dinheiro para os emergentes. É por isso que a Bolsa aqui no Brasil está caindo, é por isso, aí vem o outro lado, né? A moeda americana vai ficar mais fraca. A moeda americana ficando mais fraca, o dólar cai em relação às principais moedas do mundo e, é claro, em relação ao real. O DXY, que é aquele índice do dólar, né, que traz as principais moedas do planeta, aí nós estamos falando do iene, do yuan, da coroa sueca, da libra esterlina, o DXY está caindo quase 1%. E o nosso real está se valorizando também quase 1%. O dólar cai 0,93%. Não tem nada a ver com o Brasil, com política fiscal, com nada. Tem a ver com a decisão do Tesouro americano de fazer essa recompra, o dobro, né, de títulos e inundar o mercado americano de dinheiro. Agora vamos para o lado dos Estados Unidos. Se você tem mais dinheiro na economia, você pode gerar inflação. Então, há uma preocupação muito grande com a inflação nos Estados Unidos e com um dólar mais fraco. E o que está acontecendo? Os investidores buscam proteção em outro tipo de investimento que não os títulos americanos. Então, o Bitcoin está subindo e está subindo muito. O ouro voltou a ser cotado acima de 4.500 dólares a onça Troy. Então, olha só como é que o dinheiro está se esparramando para mercados de risco, para as bolsas, para países emergentes, para o ouro, para o Bitcoin e para outros ativos. Mas o que a gente tem pela frente é os Estados Unidos tentando segurar a alta da taxa de juros. A taxa de juros de longo prazo lá para esses títulos mais longos atingiu ontem mais de 5%, 5,24%. E quando você tem uma alta nos juros é porque aumentou o número de vendedores de títulos do Tesouro americano. Aí vamos fazer aí uma linha do tempo. Desde que o Trump assumiu, o nome da política americana, né, é incerteza. E quando existe incerteza, os investidores ficam mais ariscos. Então, desde o anúncio do tarifaço do Trump, desde as guerras que o Trump vem entrando, nós temos uma venda de títulos americanos, de ativos americanos, principalmente pelos países asiáticos, mas pelo mundo. Nós tivemos um movimento muito forte no início desse ano, chamado Cielo América. Lá em março, houve uma valorização muito grande do real em relação ao dólar, da Bolsa Brasileira, e esse movimento cedeu um pouco quando houve aquela perspectiva de um acordo de paz. Mas agora nós temos a guerra não acaba e esse anúncio inundando o mercado americano, né, e o mercado de dólares, com essa recompra por parte do Tesouro dos títulos emitidos pelo governo americano, que lastreiam e que são porto seguro, inclusive de reservas de muitos países. As nossas reservas estão investidas em títulos do Tesouro. Então, gente, na tentativa de segurar o nível da taxa de juros, o Tesouro anunciou essa recompra, porque quando você tem um volume muito grande de vendedores de títulos, o título, o preço dele é a taxa de juros. Então, se aumenta a força vendedora, o preço é proporcional à venda. Então, a taxa de juros sobe. Né? Então, quando você tem muitos compradores do título, é o contrário.
você tem uma demanda pelos títulos, aí o país vai pagar menos juros. Mas quando todo mundo começa a vender os títulos do seu país, a taxa de juros sobe. Então, ao anunciar essa recompra, os Estados Unidos, o Tesouro, recomprando esses títulos, é uma tentativa de segurar essa alta nos juros por lá. Porque essa alta dos juros é que é o custo da dívida dos americanos. Uma dívida que está em 40 trilhões de dólares e que nos últimos 12 meses cresceu 3,2 trilhões. Então, os Estados Unidos estão com o problema que nós estamos também. Quanto maior é a sua dívida, mais juros você tem que pagar para que o seu credor financie essa dívida. E os Estados Unidos não tinham esse problema e, diante dessas incertezas, da desconfiança dos investidores globais em relação às estrepulias de Trump, está havendo um movimento que nunca houve, né, nesse século de venda de ativos e de títulos americanos. Então, essa é mais ou menos a história que nós estamos vivendo hoje. Rita, e agora? Vamos olhar para o cenário global com as dívidas soberanas que continuam no radar dos investidores, ao mesmo tempo em que as perspectivas para a inflação trazem desafios para os bancos centrais. Como que essa combinação pode influenciar as decisões de política monetária e até o comportamento dos mercados nesses próximos meses? Pois é, os bancos centrais estão passando por grandes desafios. Nós tivemos uma pandemia, então houve, em nível global, houve um aumento muito grande da dívida soberana, né, da dívida dos governos. E nós vimos também, nós estamos falando aqui do aumento da dívida dos Estados Unidos. Então está todo mundo nesse barco, um aumento da dívida soberana, e quando você tem um aumento de dívida, você tem um aumento de risco. Então, o seu credor, ele exige mais juros para financiar essa dívida. E no meio do caminho tem aí a guerra que causou um choque de energia. Esse choque de energia, ele causa uma expectativa de uma inflação global, em função da alta de preços de energia e de, né, na hora que você fala de petróleo, de diesel, de combustível, você fala também da cadeia petroquímica, você fala de fertilizantes, que aí você tem uma alta no custo, inclusive, de comida, né? No custo das commodities, dos grãos. Então, esse soluço de inflação, ele já é uma realidade. Então, você tem que lidar com um problema de aumento da dívida em função de um gasto maior que vem desde a pandemia. Alguns países conseguiram se ajustar mais do que outros, o que, por exemplo, não é o caso do Brasil, né? Nós estamos aí com um endividamento extremamente elevado, esse nosso lado fiscal chama atenção, é o nosso problema estrutural. Então, o Banco Central ele tem que lidar com o aumento dessa dívida, com o aumento do custo dessa dívida, que traz um aumento na percepção de risco do país, o que já faz com que a taxa de juros seja mais alta e, ao mesmo tempo, ele tem um reforço nada positivo, um reforço negativo de um soluço inflacionário que vem do choque de energia que pode causar aí uma inflação global. Aqui, como nós temos o governo subsidiando o preço do diesel, subsidiando o preço da gasolina e um aumento na proporção de etanol na gasolina e o próprio uso do etanol, nós não estamos sentindo o que estão sentindo europeus, asiáticos e americanos, onde você tem, geralmente, o preço comandado pelo preço internacional da commodity. Então, aqui no Brasil, não estamos sentindo na bomba, mas os efeitos dessa crise podem começar a ser, e já estão sendo disseminados nessa cadeia petroquímica, como eu disse, que inclui fertilizantes e o próprio preço das commodities, porque as commodities são mercadorias de consumo universal e elas têm que ser transportadas pelo mundo afora. O Brasil, como é um grande produtor e exportador de commodities, principalmente alimentos, então nós sofremos bem menos por enquanto. Rita Mundim, muito obrigado pela participação hoje aqui com a gente. Valeu, até.